eu irei corrigir a parte de português da prova de salto aplicada no período da tarde, tá bom? Então, vamos anunciado. Leia o texto abaixo para responder as duas próximas questões. Então, aqui nós temos o texto, tá bom? Que eu não irei ler no vídeo para não ficar muito extenso, mas para quem quiser ler, só pausar o vídeo aí, belezinha? Muito bom. Então, vamos à primeira pergunta. Qual afirmativa melhor descreve a interpretação do texto? Aqui é muito simples, tá, pessoal? É bem fácil, ó. Resposta correta, C. O poema expõe as lutas sofridas em virtude das conquistas grandiosas de Portugal. Então aqui ele fala, né, de Portugal. Ó, mar salgado, quanto do teu sal, por que te cruzamos, quantas mães choraram. Então tem um sofrimento aí e tal, para quem lê o texto bonitinho, conseguiu entender, eu acho que aqui não tem muito o que falar, é bem tranquilo, tá bom? E vamos ao 2. O termo se em destaque é uma conjunção. Bom, sempre que fala esse negócio de conjunção, eu sempre digo para vocês, tem que decorar todas as coordenadas e subordinadas, tá certo? Bom, então aqui vamos lá. Se a alma não é pequena. Então essa é a frase que ele está se referindo, agora vamos para as alternativas. Então, se a alma não é pequena, é uma condição, tá? Então, outro exemplo. Se não chover, irei jogar bola. É uma condição, tá bom? Mas decore as coordenadas e subordinadas, que aí fica fácil, tá? Então, vamos a 3. Assinale a alternativa ortograficamente incorreta. Então, aqui o que está incorreto é a letra C, sucessão. Também não tem nada demais aqui, bem tranquilo. Beleza? 4. Alternativa em que o termo destacado faça a função de substantivo. Bom, o substantivo eu sempre falo nos meus vídeos, é o porquê, tá certo? Então aqui, ó, o porquê, então esse é substantivo, beleza? O emprego aqui está correto, tá bom? Então aqui, ó, por exemplo, esse aqui, ó, separado, tá vendo, ó? Aqui também, ó, aqui é separado sem acento, tá no começo de frase interrogativa, então tá correto. Aqui é separado com acento final de frase interrogativa também, tá bom? Mas isso aqui eu já falei na parte 1 do vídeo, então tá tranquilaço. 5. Determine a classe gramatical da palavra destacada. Encontramos uns amigos no bar. Então aqui, pessoal, não é numeral, já pode descartar que não é numeral. Numeral é só quando a gente consegue colocar números de verdade, tá? Uns não é número de verdade. Número de verdade é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uns não é número de verdade, tá, pessoal? Isso aqui é um artigo indefinido, que como eu falei lá na minha parte 1, nós temos o a, o uma, umas, uns e coisas do tipo, tá? Então, eu posso inclusive substituir aqui, ó. Encontramos 2 amigos no bar, mas aí não fica certinho, né? Porque esse uns, assim, a gente não mostra uma quantidade, não dá para saber uns quantos, tá bom? Então, por conta disso, é um artigo indefinido. Então, resposta letra A, artigo. Beleza? Numeral é só se fosse 1, 2 e 3, acho que dá para entender. Tá bom? 6. A alternativa abaixo é uma explicação da função do caracterizado por uma pausa maior que a vírgula. Ela é usada em comparações, contrastes, além de separar orações coordenadas e tudo. Bom, isso aqui a resposta é ponto e vírgula, tá? Pela definição. Mas olha o segredo. Tá vendo que aqui não dá para enxergar direito, tá? Mas na prova real dava para enxergar. Tá escrito assim, ó, veja em. Aí colocou o link e bem no final desse link tinha assim, ponto e vírgula. Então, ele tirou de um texto que estava falando a definição de ponto e vírgula. Então, quem viu isso já sacou que a resposta correta era ponto e vírgula e já era. Olha que coisa fácil, uma moleza, né, pessoal? E 7. Assinale a alternativa com o substantivo concreto. Concreto é tudo que eu consigo pegar, tá bom, pessoal? Mesmo que não exista no mundo real. Como, por exemplo, um dragão. Substantivo concreto. Porque se ele tivesse aqui, eu conseguiria pegar, tá? E sem contar que, vamos supor que é um dragão de brinquedo. Então, eu consigo pegar, tá bom? Então, o que é um substantivo abstrato? É tudo que eu não consigo pegar. Por exemplo, o amor eu não consigo pegar, um sentimento. A saudade, a fé, a esperança. Tudo isso aqui é um substantivo abstrato.
Então, qual que é o substantivo concreto que é o que está pedindo aqui? Unicórnio, tá? Então, por mais que não exista e coisa do tipo, pense num bichinho de pelúcia, tá? E se o unicórnio for um bichinho de pelúcia, você consegue pegar? Consegue, então, concreto. Beleza, pessoal? Agora, como que você vai fazer um bichinho de amor? Não tem. Talvez tenha coração, mas é coração, não é amor. Certo, pessoal? Então, não dá para fazer um bichinho de esperança. Não dá, tá bom? Então, muito bom, bem respondido isso aqui, também já tá tranquilo. E vamos à crase, tá? Que também caiu na prova da manhã, crase. E é o que eu digo, né? A prova da tarde ela é muito parecida com a prova da manhã. Então, quem puder, tenta ter acesso à prova da manhã, porque eles clonam mesmo, ó, beleza. Então, 8. Marca alternativa que o uso da crase está incorreto. Os turistas foram à África. Os turistas voltam da África. Então, sempre que eu tenho o da na volta, tem crase, beleza? Então, se fosse os turistas foram a Salvador, os turistas voltam de Salvador. Quando é de, aí não tem crase, tá bom? Então, aqui tá correto, então não é essa. A empresa foi cedida àquela empresária. Então, aqui é um pronome demonstrativo. E a gente vai trocar por um outro pronome demonstrativo. Vamos colocar por essa, tá? Então, a empresa foi cedida a essa empresária. Tá vendo que eu tenho o a? Então, como eu tenho o a nesse caso, também usa crase, tá bom? Então, aonde que não tem crase aqui pra gente encurtar? Na C. A pintura da parede foi feita a pincel. Pincel é o pincel, tá, pessoal? O pincel, o que acontece? Ele é uma palavra masculina, então não tem crase, tá? Então, o pincel não tem crase, então tá tranquilaço. Então, já sei a minha resposta correta, que é a letra C. Então, a 9. 9. A frase abaixo utiliza uma conjunção que expressa o sentido de. Então, isso aqui é, mais uma vez, coordenada e subordinada. Ele fez o que quis durante as férias. Todavia, que caiu na prova da manhã, por isso que eu falo, tem acesso à prova da manhã para quem for prestar as provas à tarde. Todavia, ficou triste. Então, isso aqui é uma oposição, tá? Então, oposição, mas isso tem que decorar a tabela lá de conjunções das coordenadas e subordinadas, tá bom? Todavia, mas, porém, contudo, entretanto, tá bom? Então, oposição B. E aqui nós temos a questão polêmica, que talvez seja anulada, tá? Assinale a alternativa com um sinônimo de desqualificação. Muita gente colocou inaptidão, mas no gabarito tá imperícia, tá? Imperícia é sinônimo de desqualificação, mas inaptidão também, tá bom? Então, isso aqui é um tema polêmico. Então, a resposta oficial do gabarito é a D, mas essa aqui eu acho que vai ser anulada. Tá bom? Então, corrigi tudo rapidinho, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, comenta. Então, é isso. Até mais e boa prova!